Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elizabeth, mãe do Arthur. Vim aqui para falar hoje um pouquinho com vocês sobre os sinais do autismo. Primeiro, eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação para não perder os vídeos e compartilhem, se vocês assim quiserem, compartilhem o canal com quem vocês conhecem para fortalecer nós aqui e dar mais motivação ainda para continuar e trazer mais informações. Estou aprendendo ainda, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando cada vez mais. Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o seguinte, sobre os sinais do autismo. Tá, tá sendo muito falado, graças a Deus, que hoje as informações estão muito mais sobre esse assunto e cada vez falando mais, e eu fico muito feliz por isso, porque leva mais informações ainda para dentro de casa, para as escolas e para quem ainda não tem essas informações, então quanto mais falar, melhor, né? Esses últimos dias estou vendo falar bastante sobre os sinais do autismo, né? Tá bastante forte aí nas redes e eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre isso também. Vou aqui falar um pouquinho do Arthur, né? Do início, na verdade, o que acontece? Eu já até falei aqui em outros vídeos, mas vamos falar novamente desse assunto. O Arthur, ele veio a possibilidade do autismo com 2 aninhos e antes, né? Não sabíamos sobre o assunto. Na época não estava tão falado como hoje. Então, assim, o Arthur já dava sinais do autismo, até mesmo bebê. Ele deu vários sinais depois que a gente começou a entender sobre o autismo, começamos a pesquisar. Ele sim, e nas sessões, quando a gente ia nas primeiras, né? Que tem aquela anamnese que os profissionais fazem sobre o histórico da criança, na verdade, eles fazem desde lá do início, antes de você engravidar, se você planejava, então é bem bacana. Então, assim, desde lá do início, o Arthur já dava sinais e não sabíamos, né? Quando o Arthur fez 2 anos, meu esposo levantou a possibilidade, vamos levar o Arthur, né, na fono para ver o porquê que o Arthur não fala. Ele falou papai e mamãe entre os 6 a 8 meses, depois não falou mais nada. Então, assim, levantou essa vontade de levar ele por conta da fala. Não foi nem será que o Arthur é autismo? Não foi autista, não foi por isso, porque não sabíamos nada sobre o autismo. Começamos a pesquisar, entender depois que veio essa possibilidade do autismo para nós. Então, o que acontece? Quando levamos ele na fono, foi por conta disso, só que antes mesmo o Arthur já dava sinais, que aí percebemos que tinha sim esses sinais já antes, mas não conhecíamos, então não tinha ainda levantado essa anteninha que poderia ser. Mas ele tinha apego a objetos, ainda bebê, ele tinha um martelinho que ele não largava ele por nada. Muitas vezes no quarto a gente sabia que ele acordou porque ele ficava batendo esse martelo, mas ele não balbuciou. Então isso é muito forte, assim, é uma questão bem importante que, né, não balbuciou, consequentemente não veio a fala, que teve o atraso. Então, assim, não balbuciou quando bebê. O Arthur olhava nos olhos na amamentação? Sim, olhava. Então, eu também não cheguei a perceber nada estranho, nem depois. O Arthur, ele olhava nos olhos enquanto amamentava. Mas ele tinha alguns sinais, foi crescendo mais, e aí, assim, a forma de brincar, ele virava o caminhão de cabeça para baixo, ficava girando as rodinhas, porque ele gostava de tudo que gira. Então, assim, depois, um pouquinho mais para frente, acredito que ali quando ele fez 1 aninho, ele começou a balançar as mãozinhas, que é esse movimento. Algumas pessoas falam flip, né? Então, isso também, movimentos repetitivos são chamados de estereotipias, que são os movimentos repetitivos. Mas para nós, esse balançar de mãos era apenas o Arthur tentando dar tchau com a mão viradinha do lado ao contrário, só que não, né? Então, quando chegavam as pessoas em casa, ele ficava muito eufórico e ele fazia esse gesto, ou quando ele estava nervoso. Então, assim, ele tinha já alguns sinais. Ele amava tudo que gira.
Tanto que quando a gente levou ele na fono, ela fazia várias perguntas para nós, ficou mais de 1 hora conversando com a gente, e ela fazia as perguntas e eu ali, na inocência, achando que estava arrasando nas respostas. O Arthur alinha brinquedo? Sim, o Arthur alinha. Ele gosta de objetos que giram? Sim, ele gosta. Ele é obcecado por objeto que gira. Eu lembro quando a gente ia na casa da avó dele, tinha o ventilador de teto e ele ficava deitadinho ali olhando, encantado com aquilo. Então, assim, ela fazia várias perguntas. Qual que é a maneira que o Arthur brinca com o carrinho? Eu expliquei que ele brincava com o carrinho virado, girando as rodinhas. Então, assim, o Arthur separa objetos por cores, brinquedos? Sim, ele faz. Então, tudo que ela perguntava, nossa, meu filho faz tudo isso na minha cabeça, né? E no final das perguntas, ela, né, ali, quase no final ali da consulta, ela falou para nós, o Arthur é autista. E como a gente não sabia o que era, eu até falei para ela, posso procurar outra fono para poder ter uma outra opinião, o que a gente precisa fazer agora? E aí ela nos orientou a marcar neuro pro Arthur, e o neuro marcou todas as outras especialidades. Então, assim, gente, o autismo, principalmente leve, ele é mais difícil de ser identificado. O Arthur demorou para fechar o laudo, muitos profissionais achavam que era apenas um atraso de fala, que ia trabalhar, estimular e pronto, ele ia desenvolver a fala. Graças a Deus desenvolveu com 3 anos, com muito estímulo, muita ajuda. Mas, gente, o que eu quero falar hoje nesse vídeo é sobre os sinais do autismo. Observem, o desenvolvimento infantil não anda na ponta dos pés. Uma criança que está ali dentro do desenvolvimento infantil, que não, né, entre aspas, normal, não gosto muito dessa palavra, mas só para entender, não vai andar na ponta dos pés, não vai balançar as mãos. Então, essa observação é muito importante. Não que a criança vai fazer todas essas características junto. Algumas crianças pegam na mão do adulto para direcionar o que quer, então também é um sinal. Andar na ponta dos pés, né? Que eu já falei, o atraso de fala. Gente, com 2 anos, a criança ela tá ali aproximadamente falando umas 200 palavrinhas já. Se ela não fala, já é um atraso. Então, já pode considerar um atraso. Se ela fala 5, é um atraso. Então, independente do que seja, porque ainda é cedo, vai começar toda uma investigação, procura um profissional, uma fono que seja, um neuro, conversa com o pediatra, só que sempre com a mente aberta. Muitos profissionais também ainda não entendem sobre o autismo, infelizmente. Então, assim, é só um atraso de fala. Não, ele vai desenvolver, fica tranquila. E então, assim, se o médico fala isso, volta para sua casa e continua a observar. Não sabe, para por ali. Falei que era só um atraso de fala? Falei que daqui a pouco ele desenvolve? Não. Gente, algumas características, elas são, assim, cruciais, são do autismo. Então, quando tinha essa dúvida se o Arthur era ou não autista, pelos próprios profissionais e até por nós pais, o nosso primeiro questionamento era, tá, não é o autismo, então o que que é? Quando eu leio sobre o desenvolvimento infantil, não tem nada dessas características. Então, assim, mantenham a mente aberta. Quando levamos o Arthur, nós passamos o Arthur em 3 neuro. Então, assim, nenhum sabia do outro, porque a gente queria opiniões diferentes, se batia. Então, assim, indicaram uma neuro para nós maravilhosa. Ela é da região da onde a gente mora, e assim, falaram, não, ela é batata, vai que ela vai falar, ela vai saber se o Arthur é ou não. Ela descartou o autismo para nós na primeira consulta. Então, se fosse assim, nós que tivéssemos a mente fechada, falei que não é, graças a Deus, não sei o quê, a gente ia parar por ali.
porque indicaram super bem essa médica, o Arthur já passava com outro neuro também bom, então assim, ele ainda não tinha descartado, ele demorou até mais que essa médica para fechar o diagnóstico, então, se fosse assim, para a gente não correr mais atrás, íamos parar por ali, porque indicaram uma boa médica, ela descartou o autismo, e no retorno da consulta com ela, eu falei, tá, se não for o autismo, ela vai precisar nos explicar, nos ajudar o que que é, porque dentro do desenvolvimento que precisa ser do infantil ali, né, normal, não tem nada disso que o Arthur faz, tá? Ele não é autista, então por que que ele faz essas características, né? Então, a gente não desistiu, fomos atrás até a gente entender realmente o que estava acontecendo. Alguns dias nós também tínhamos essa dúvida, né? Mas meu esposo até falava, tá, levantaram a hipótese do autismo, agora vão ter que provar, mas que não é. Então, a gente não desistimos em nenhum momento, e quanto mais havia essa dúvida, mais a gente pesquisava, tentava entender, e depois fechou o diagnóstico. Voltamos nessa neuro e ela fechou o diagnóstico. O Arthur está dentro do espectro. E graças a Deus, assim, o meu maior medo era não fechar um diagnóstico e o Arthur ser, ou o Arthur não ser autista e fechar um diagnóstico incorreto. Então, eu pedia muito em orações para Deus para nos ajudar nesse sentido. Mas não desistimos. Então, se você acha, não, é fase, vai passar, tudo bem, mas continue observando. Eu vou só dar uma pausa para continuar em outro vídeo para não ficar tão cansativo, tá, gente? Beijo, até o próximo.